Esse aqui é o segundo episódio da primeira temporada da série Asilo do Coringa. Pra quem ainda não sabe, essa série consiste em várias histórias dos mais diversos vilões da DC Comics que são contadas pelo próprio Coringa. E nesse vídeo, a história que o Palhaço do Crime irá nos contar é sobre o Pinguim. E pra não perder nenhum lançamento de vídeo, é simples. Primeiro você se inscreve aqui no canal, depois sapeca o like aqui embaixo e também coloca o despertador do seu celular para tocar às 20 horas e 30 minutos, que é o horário em que os vídeos são lançados. Mas agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa passando por um dos corredores do Asilo Arkham, o maior hospital psiquiátrico para os criminalmente insanos. No fim desse corredor, justamente na última porta, encontramos o Coringa. Ele aparece na frente da janela da sua porta e ele se desculpa pelo atraso. Diz que estava fazendo alguns exercícios antes de dormir, pois lhe falaram que era bom para a alma. Assim que ele começou a falar, o prisioneiro da cela ao lado mandou ele calar a boca, pois já era tarde e ele estava querendo dormir. Esse prisioneiro era o Duas Caras, mas o Palhaço do Crime o ignora e grita para o outro vilão que se ele não o deixar em paz, ele irá mastigar os seus olhos. Depois da discussão, o Coringa se volta para nós novamente, pedindo desculpas pela interrupção, mas que agora ele iria contar uma história. O vilão diz que essa história envolve alma e alma gêmea, mas o que ele mais gosta é que também envolve risadas maliciosas. Essa história se passa há vários anos atrás e se trata de um cara chamado Oswald Cobblepot. Em flashback, somos levados a um dia no segundo colegial do Oswald, onde ele estava com um buquê de rosas, convidando a sua amiga Alison para ser o seu par no baile de formatura. Porém, além de recusar, a garota ainda o humilhou, dizendo que jamais aceitaria sair com ele. Confuso, o menino ficou triste. Disse que não estava entendendo nada, pois ele havia recebido uma carta da Alison dizendo que gostaria de dançar com ele no baile. Mas a garota deu risada e disse que nunca fez isso, que só poderia ter sido uma pegadinha. Para finalizar, ela ainda o chama de pinguim nojento. E descobrimos então que realmente era mentira. Foram apenas algumas outras alunas que gostavam de zombar com o pobre Oswald Cobblepot. Elas escreveram a carta e colocaram no armário dele, fingindo ser a Alison. Esse dia foi extremamente frustrante para o Cobblepot. A história avança no futuro e vemos agora o que esse menino se tornou. Um dos maiores criminosos de Gotham City, o malfeitor Pinguim. Ele está em sua limusine com mais 3 garotas. Elas estão o acompanhando até que uma pede para ele comprar mais bebidas caras para elas. O Pinguim então pediu para o seu motorista parar o carro ali mesmo. Nisso, ele expulsou as garotas do carro e seguiu adiante, enquanto elas ficavam na rua gritando e xingando o Cobblepot de pequena aberração. O vilão chegou ao seu destino. Ele tinha ido até um mercado negro enorme. O local era muito grande e tinha tudo. O Pinguim foi recebido pelo dono do mercado, que disse que era uma honra ter a presença dele em seu estabelecimento ilegal. É aí que descobrimos que nesse mercado negro existem mulheres à venda. Infelizmente, o tráfico de mulheres é um dos maiores do mundo, e nesse lugar não era diferente. Quando Oswald Cobblepot chegou nessa seção, ele encontrou uma mulher que lhe chamou muita atenção. Ela estava em uma jaula e, chorando, pediu para que por favor ele a ajudasse. A história é cortada e vemos que o dia se passou. A mulher que estava chorando acordou assustada. Ela estava em um belíssimo lugar, deitada em uma cama bem grande, e esse era o quarto do Pinguim. Com medo, ela perguntou ao vilão se ele tinha lhe comprado, mas ele disse que não comprava gente. Ele explica que viu que a situação a qual ela se encontrava era muito selvagem e que nem mesmo animais deveriam ser tratados daquela maneira. Dessa forma, a mulher chegou à conclusão de que ele tinha a resgatado, e por isso lhe deu um abraço sincero. Esse ato mexeu com o Pinguim. Ele realmente ficou extasiado. Normalmente ele não recebe abraços. Agora, vemos o Pinguim em seu escritório conversando. Por incrível que pareça, ele está se abrindo com o Batman
enquanto o herói está lutando contra os seus capangas. Ele disse que já se passaram 2 semanas desde que a mulher está morando com ele. Ela se chama Violeta e não tem família. Ela era absolutamente sozinha no mundo. Ele também fala que está muito feliz de tê-la ao seu lado, pois ela está se mostrando uma mulher incrível. O Oswald comentou ainda que já tentou lhe comprar inúmeros presentes, mas ela rejeita todos. Ela diz que quer somente a companhia dele, e isso é algo realmente mágico. Ela gosta das coisas que ele gosta e o trata bem. Isso faz ele se sentir como um garoto apaixonado novamente. A presença da Violeta está mexendo até com a cabeça criminosa dele, já que fazem 2 dias que ele nem pensou em cometer algum delito. Para finalizar, o Pinguim disse que ela o considera um herói, e por isso ele não quer decepcioná-la de maneira alguma. Ele nunca acreditou em alma gêmea, mas acha que ela realmente pode ser a sua. Depois de derrotar os capangas e ouvir a história do Pinguim, o Batman diz que irá embora, mas que continuará o observando para ver se ele realmente abandonou a vida de crime. A história é cortada e vemos agora o Oswald com a Violeta em um renomado restaurante francês que fica no Kansas. Os dois conversam e um agradece o outro por estarem juntos. O Pinguim diz que ela o salvou, mas a Violeta fala que na verdade foi o contrário, que ela não saberia o que seria dela se ainda estivesse presa naquele lugar horrível. Sorrindo, o Pinguim fala que está se sentindo muito bem em ter ela em sua vida, pois com ela ele se sente que pode ser ele mesmo. E nesse momento, ele iria dizer que estava apaixonado, até que ele foi interrompido por algo que lhe chamou a atenção. O chefe da cozinha do restaurante estava gargalhando e olhando em direção à mesa onde os dois estavam. Talvez tivesse sido coincidência o fato de estar rindo naquela direção. Talvez ele tenha se lembrado de algo engraçado ou alguém lhe contou uma piada. Provavelmente não teria nada de errado com aquela risada. Porém, aquilo realmente incomodou o Pinguim. A Violeta percebeu como ele estava ficando exaltado com aquilo e perguntou o que estava acontecendo. Então, ele lhe pediu desculpas e falou que não era nada. E eles seguiram comendo o jantar e o Pinguim não disse nada sobre a gargalhada do cozinheiro. Só que, poucos dias depois, aquele restaurante foi comprado por um novo dono e foi obrigado a fechar, pois despediu todos os funcionários. Aí, no dia seguinte, ao perder o seu emprego, o cozinheiro ficou sabendo que sua namorada foi deportada para a Romênia e seu melhor amigo foi preso por pornografia infantil. Além disso, um novo vizinho mudou-se para o lado do seu apartamento e durante 24 horas, todos os dias, deixava um som extremamente alto que não permitia que ele conseguisse dormir. A igreja que ele frequentava foi fechada para detetização depois de um ataque de abelhas assassinas. O parque que ele gostava de ficar sentado no banco lendo livros foi invadido e depredado. Então, o cozinheiro que já tinha tido história com bebidas se entregou novamente ao álcool e menos de 2 meses depois de cruzar o caminho do Pinguim, o homem cometeu suicídio ao se enforcar no banheiro da rodoviária. Certo dia, a Violeta viu o Oswald recortando algo de um jornal com um sorriso no rosto, e depois guardando esse recorte dentro de um livro bem grande. Mais tarde, ela entrou escondida no escritório dele e procurou até encontrar esse tal livro. Ao abrir, ela teve uma grande surpresa. Logo de cara, ela viu que o que ele recortou foi a notícia de que o cozinheiro tinha cometido suicídio. Conforme ela ia folheando, ela foi encontrando cada morte que tinha sido causada pelo Pinguim. Ele guardava tudo como recordação. Estavam todos lá, cada um deles. Qualquer um que um dia já havia rido do Oswald Cobblepot. Aquelas garotas que riram dele quando ele convidou a Alison para o dia do baile foram as primeiras a aprenderem que não deveria rir dele. Naquele mesmo dia, ele tinha feito elas sofrerem um forte ataque bizarro de pássaros que rasgaram elas vivas com seus bicos e garras, enquanto o pequeno Oswald assistia tudo com um sorriso insano em seu rosto. Depois de descobrir tudo isso, a Violeta correu até o seu quarto e começou a arrumar a sua mala para ir embora dali. Porém, o Pinguim acabou chegando no quarto. Ele tinha comprado para ela um buquê de flores e se espantou ao ver que ela estava indo embora, e por isso perguntou o que estava acontecendo. Ela então disse que viu o livro dele e começou a lhe chamar de monstro.
A Violeta ainda disse que iria embora e o único jeito de impedir que isso acontecesse era se o Oswald lhe matasse. A história é cortada novamente e vemos que no passado, depois do ataque dos pássaros, as garotas descobriram que o causador de tudo foi o Cobblepot, e por isso foram até ele com tacos de beisebol e o espancaram, o chamando de nojento. Depois de apanhar, ele foi até um dos seus pássaros que ele tanto amava e foi passar a mão nele, dizendo que seus pássaros são a única coisa com que ele se importa. Só que nesse momento, esse pássaro o bicou e cortou seu dedo. Esse ataque enfureceu o garoto, que pegou um dos tacos de beisebol e matou o animal na pancada, dizendo que a ave era ingrata. Aí, em um ataque histérico, ele começou a bater em todos os seus pássaros e não parou até que todos estivessem mortos. Porém, assim que ele terminou, ele se arrependeu e se ajoelhou no chão, chorando desesperado. A história então volta para o Pinguim conversando com a Violeta. Ele está pedindo desculpas por tudo o que aconteceu e diz que infelizmente essas coisas ruins acontecem, mas que ele espera que o término deles não abale a amizade que eles construíram durante todo esse tempo. E então, vemos que o vilão levou a mulher de volta para o mercado negro. Ele a devolveu, e lá, mais uma vez, ela estava presa em uma jaula e sendo vendida como se fosse um produto. A história termina com o Coringa dizendo que no final, como de costume, foi o Pinguim quem riu por último. Mas que o triste para o Oswald vai ser quando ele finalmente perceber que quem ri por último, geralmente, ri sozinho. O Coringa termina a história dizendo que não é a melhor pessoa para responder algo quando o assunto é moral, mas que ele promete que tentará fazer melhor na próxima história. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história do Pinguim. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.